Ian, tudo tem um fim. Como o Sol e o Universo vão morrer um dia, por que a humanidade deveria acreditar que precisa ser imortal? Dando mais um passo na nossa aventura pela trilogia perfeita que o Cixi Liu inventou, temos a Floresta Sombria, continuação do Problema dos Três Corpos. E assim como eu fiz com o primeiro livro, nesse vídeo aqui eu vou melhorar a sua experiência de leitura com essa série. Eu sou o Lucas, esse é o Luago nos Livros, o único canal que une literatura e ciência, e eu estou te convidando para vir comigo e entender um pouco mais sobre os temas que você leu ou vai ler na Floresta Sombria. Se doer, eu já adianto, é uma dor boa. O que vai prevalecer aqui nesse segundo volume é o conceito da Floresta Sombria, que é uma analogia para o universo. Digamos que você esteja sozinho e sem recursos numa floresta escura, à noite, sem enxergar absolutamente nada. Qual a melhor maneira para se proteger de perigos e predadores que você possa encontrar nesta floresta? Opção 1. Acende uma fogueira para se esquentar, faz bastante barulho, avisa para todo mundo que você tá ali, sai correndo pelado, gritando que o mundo vai acabar. Ou opção 2. Você fica quietinho no seu canto e não revela para ninguém que você está ali. Essa é a segunda opção, né? A melhor forma de se proteger é não se revelar. Porque se tiver alguma coisa naquela floresta e essa coisa te encontrar, ela pode ser ou um amigo ou um inimigo, mas não tem como você garantir qual das duas opções é. A melhor forma de se proteger daquele possível predador é nem dizer pra ele que você tá ali, nem dar chance pra ele te procurar e correr atrás de você, ou seja, não se revelar para que ele nem saiba da sua existência. A Floresta Sombria é o universo, e a Terra já mandou um sinal lá pra fora falando: oi, galera, alienígenas, tem vida aqui, tem um planeta habitável, podem vir. E os Trissolarianos nem deram margem para dúvida, eles responderam de volta: sabemos a sua localização, estamos indo aí, vamos esmagar a humanidade e ficar com o planeta, podem se preparar. E o que você vai ver aqui nesse segundo volume, na Floresta Sombria, são quais os esforços a humanidade e o planeta Terra está fazendo para se preparar dessa possível invasão. Possível não, já tá vindo aí. Mas vai que acontece alguma coisa no meio do caminho, né? Enfim. A humanidade precisa se proteger desse ataque iminente, então aqui no livro eles vão bolar uma série de esforços que precisamos fazer, algumas medidas que vamos tomar para tentar atrasar ou até mesmo combater os Trissolarianos. E você vai ver no livro se esses esforços vão ser bem sucedidos ou não. Não se engane, esse aqui é um livro bem diferente do Problema dos Três Corpos, com novos personagens e novas situações e uma terra bem mais futurística do que você viu no primeiro volume. Agora, sem estragar absolutamente nada a leitura do livro, vamos para a parte que interessa? Vamos para a ciência? Vamos respirar. Vamos respirar. Muito bem. Estamos falando de uma história de exploração espacial, então alguns conceitos astronômicos são necessários para que você entenda de fato a história. Um desses conceitos é usado logo no início do livro, que é o conceito de velocidade cósmica. Não é tão difícil assim de entender igual o nome sugere, não se assusta. Existem alguns tipos de velocidades cósmicas e no livro é citada a terceira. E essa citação é mais uma forma de comparação para você entender o nível tecnológico que a humanidade se encontra. Mas eu vou explicar aqui as velocidades cósmicas porque eu quero fazer você aprender. Ué, vai negar conhecimento a essa hora? Você deve saber que nós estamos presos aqui na Terra por causa do campo gravitacional que o planeta exerce sobre todos nós. E se eu te perguntasse o que é necessário para que a gente fuja desse campo gravitacional, o que você me responderia? Se você me responder que nós precisamos de uma energia cinética suficiente para romper as barreiras da energia potencial gravitacional do planeta, eu diria que você está certo. Mas você me diria isso? Vamos lá, não surta, a gente só tá começando a nossa viagem. Para você mover um corpo que tá preso dentro de um campo gravitacional até o lado de fora desse campo gravitacional, você precisa fornecer uma energia suficiente para romper a barreira desse campo. Do contrário, a força gravitacional vai puxar ele de volta. Imagina o campo gravitacional como uma bolha de sabão. Você tá preso dentro da bolha de sabão. O que você tem que fazer para sair dela? Fornecer energia suficiente para que você estoure a bolha. Aí na hora que você passar ali naquele limite, vai fazer BUM! Vai estourar e você vai sair. Se você não tiver energia suficiente para estourar a bolha, você vai ficar ali preso, batendo nas paredes, mas sem sair dali de dentro. Então todo o nosso raciocínio para velocidades cósmicas vai se basear em furar a bolha, fornecer energia suficiente para que o corpo saia de um campo gravitacional. E que energia será essa? A cinética, muito bem, a energia de movimento. Em outras palavras,
velocidade. Vou te poupar de todas as demonstrações de cálculo, tá? Porque você vai ter a oportunidade de calcular sozinho nas suas aulas de física do ensino médio ou de alguma universidade, caso você ainda não tenha tido essa oportunidade. Não vou estragar essa beleza para você. Só tenha em mente isso, é possível você calcular a velocidade mínima que um corpo precisa ter para que ele vença a energia potencial gravitacional. E cada tipo de velocidade cósmica diferente é um objetivo que eu quero atingir, é um campo que eu quero fugir. A primeira velocidade cósmica não necessariamente fura a bolha, você fica ali no limite, que é basicamente o que os satélites estão fazendo nesse exato momento. Eles estão navegando a uma velocidade acompanhando a rotação da Terra, mas eles não caem de volta aqui no planeta, eles ficam para sempre lá no espaço. Na verdade, a jogada é que os satélites estão sempre caindo, só que num movimento circular perpétuo. Os satélites nunca caem de volta aqui no planeta justamente por causa da direção desse movimento e dessa velocidade mínima, da primeira velocidade cósmica. Mas na prática, os satélites estão sempre caindo. A segunda velocidade cósmica, então, é a velocidade para você furar efetivamente a bolha. Qual a velocidade que eu preciso ter para sair do campo gravitacional da Terra? Essa velocidade é também chamada de velocidade de escape e tem um valor de aproximadamente 11 km por segundo. É somente com essa velocidade que um corpo, uma espaçonave, por exemplo, consegue sair do campo gravitacional da Terra. Abaixo disso, não. Mas não existe só o planeta Terra aqui em volta exercendo uma força gravitacional sobre todos nós. Todos os outros planetas e principalmente o Sol está exercendo uma força gravitacional. E é por isso que existe a terceira velocidade cósmica. Seguindo o raciocínio, você me diria que essa é a velocidade mínima para um corpo escapar o campo gravitacional do Sistema Solar. Muito bem. Viu como é simples? Essa já é uma velocidade de 16 km por segundo e ela é usada como parâmetro para você entender a capacidade tecnológica que os seres humanos estavam tendo aqui na Floresta Sombria. É de se esperar que naves espaciais que atinjam maiores velocidades necessitam também de um aparato tecnológico maior. E aí, será que a gente vai conseguir? O que você acha? Só lendo para saber. Outra coisa que só lendo para você saber é porque vai ser sugerida no livro a fabricação de bombas de hidrogênio. E eu vou te explicar aqui o processo físico e químico por trás dessas bombas para você se assustar ainda mais com o poder de destruição delas. O processo por trás de uma bomba de hidrogênio é chamada de fusão nuclear. Fundir núcleos, fundir átomos. No caso dessa bomba, átomos de hidrogênio. Quando dois átomos menores se unem para formar um átomo maior, a energia liberada nesse processo é altíssima. E para você testemunhar isso aí da sua casa, é só você olhar pela janela. O Sol é uma constante bomba de hidrogênio, fornecendo calor e energia para nós e para todo o sistema solar por milhares de anos. No caso da bomba feita pelo ser humano, realiza-se a fusão de isótopos de hidrogênio. E caso você não lembre o que são isótopos, vamos para o nosso momento pausa para a aula de química. Isótopos são átomos do mesmo elemento químico, ou seja, possuem o mesmo número de prótons no seu núcleo, mas diferente número de massa. No caso do hidrogênio, nós conhecemos 3 isótopos. O prótion, com apenas um próton e sem nêutron nenhum, que é a forma mais comum. O deutério, com um nêutron. E o trítio, com 2 nêutrons. Os isótopos de um elemento químico existem de forma aleatória na natureza, mas é possível traçar uma estimativa da proporção entre eles. No caso do hidrogênio, 99% dos átomos serão hidrogênios prótions. 99% são prótions. Deutérios são bem difíceis de serem achados. Trítios, então, nem comento. Mas 70% do planeta é composto de água, então não se assuste se alguém te pedir para procurar nos oceanos isótopos do hidrogênio. A fusão entre os isótopos de hidrogênio gera o elemento químico hélio e uma quantidade exorbitante de energia. E esse processo precisa de uma grande quantidade de energia para começar também. É por isso que para você detonar uma bomba de hidrogênio, você precisa de uma bomba atômica para desencadear o processo de fusão nuclear. E no final desse processo você vai ter uma quantidade de energia equivalente a mais ou menos 1 milhão de toneladas de TNT. Não tente fazer isso em casa, por favor. Por ser uma ótima alternativa para o problema energético que a humanidade está enfrentando, estamos estudando algumas maneiras de otimizar e controlar o processo de fusão nuclear, para que ela seja uma ótima fonte de energia para nós. E assim a gente possa finalmente usar essa quantidade de energia ao nosso favor, e não contra. E é aí que entra o tokamak, que é citado no livro.
O tokamak é um equipamento construído para estudar e controlar essa reação de fusão nuclear do hidrogênio. Ele é como se fosse uma grande rosquinha, e dentro dele o hidrogênio é aquecido a temperaturas exorbitantes, até ele virar plasma, e com isso as reações de fusão serão realizadas e você consegue captar essa energia liberada, em teoria. Infelizmente ainda precisamos avançar muito nesse ramo da energia nuclear para que a gente possa de fato utilizá-la no nosso dia a dia, mas estamos caminhando. Outro caminho que estamos percorrendo e depende totalmente de você é nos ajudar a continuar produzindo conteúdo aqui na internet. Dê uma olhada na nossa campanha do Apoia-se e faça como a Aninha Guimarães, que está nos ajudando a levar esse conteúdo de Problema dos Três Corpos até você. Muito obrigado, Aninha, pelo seu apoio, muito obrigado a todos os apoiadores e muito obrigado a você também que vai considerar apoiar o nosso canal para nos ajudar a melhorar cada vez mais. Agora vamos que o clima vai esfriar. Vai chegar um momento aqui do livro que vai ser citado o zero absoluto, que é um valor de temperatura de menos 273,15 graus Celsius, ou 0 Kelvin. Essa é simplesmente a menor temperatura que existe. Não existe nada abaixo dela. E ali no livro da Floresta Sombria você vai ler que existe um sólido que está vibrando tão pouco que está próximo do zero absoluto. Então presta atenção na minha explicação que você vai entender o que esse trecho quer dizer. Quando eu e o Iago a gente explicou esse conceito lá no Experiência Literária, que é o clube de leitura de não ficção aqui do canal, as pessoas explodiram a cabeça. A gente estava lendo o Breve História de Quase Tudo e é mencionada essa questão de temperatura, vibração e etc, etc. É realmente algo para mudar a sua visão de mundo e você nunca mais vai esquecer isso que eu vou te explicar aqui agora. Temperatura é uma unidade de medida de conjunto. Só há temperatura porque há coletivo. Se você pegar uma molécula de qualquer coisa, qualquer substância, isolar ela do ambiente e falar qual a temperatura daquela molécula, não vai existir. Não é zero de temperatura, é nada, não existe. Porque temperatura é uma medida de conjunto. E presta atenção agora que eu vou te explicar o porquê. Tudo na nossa volta está em movimento. Isso é fácil de você perceber com moléculas gasosas, porque elas estão flutuando no ambiente, mas tudo, até as líquidas e as sólidas, estão em movimento. As moléculas estão vibrando, estão constantemente em vibração e, portanto, elas não estão paradas. As moléculas, elas só param de vibrar no zero absoluto. A gente não tá no zero absoluto. Tá frio, mas não zero absoluto. Então elas estão vibrando. Quando eu forneço mais energia para as moléculas, elas vibram com mais intensidade. Quando eu retiro energia das moléculas, elas vibram com menos intensidade. Então a temperatura resultante vai ser relacionada à quantidade de vibração, mais especificamente o choque entre as moléculas. Porque se eu sou uma molécula e eu tô vibrando mais, eu me choco com mais facilidade na molécula que tá do meu lado. Imagina uma festa que todo mundo tá dançando no mesmo lugar, tá confinado ali na pista de dança. Quanto mais agitada for o ritmo da música que você estiver dançando, é mais fácil de você esbarrar na pessoa que tá do lado. E mais rápido também você vai começar a suar, porque você tá se agitando mais. Se a música que estiver tocando for lenta, for tranquila, você consegue dançar com segurança, com qualidade e sem suar. E todo mundo fica feliz sem esbarrar um no outro. Traduzindo isso agora para a linguagem científica. Quanto menor for a energia entre o choque das moléculas, menor a temperatura. Quanto maior for a energia do choque das moléculas, maior a temperatura. Por isso que, se eu isolar uma molécula do ambiente, ela não vai ter temperatura, porque ela não vai ter nada do lado para se chocar. É só quando eu tenho um conjunto de moléculas que o choque entre elas vai proporcionar uma medida de temperatura. E nesse momento eu quero que as moléculas do seu dedo encontrem as moléculas do botão de like, porque eu tenho certeza que você está gostando desse vídeo e está me agradecendo por trazer essas informações científicas aqui para você. De nada. Então eu imagino o que queria dizer. Obrigado. Obrigado? De nada. E se eu te disser que tudo na natureza é comandado por apenas 4 tipos de força? Exagerado? Pode ser, mas é a verdade. Só existem 4 forças, pelo menos que a gente saiba até o momento. Ciência é algo em constante evolução. Esse tema é bem complexo e eu não tenho a pretensão de te ensinar sobre todas essas 4 forças aqui. Eu vou explicar o básico e vou simplificar bastante só para você entender a menção à interação forte que existe na Floresta Sombria. Esses 4 tipos de força que eu tô mencionando aqui sustentam absolutamente todo tipo de interação entre matéria no universo. São elas a interação gravitacional, a interação eletromagnética, a interação forte
e a interação fraca. A principal informação que você precisa guardar é essa que eu vou te contar agora. Presta atenção. Cada uma dessas 4 forças é exercida sobre um tipo de partícula diferente. E quando cada uma dessas forças exerce sua função naquele corpo, um outro tipo de partícula específica é trocada por causa dessa interação. Eu juro, eu tô dando o meu melhor aqui. Se tá complexo, vamos simplificar um pouco mais. Eu vou me aprofundar realmente somente na interação forte, porque é citada no livro. Se tiver alguma outra oportunidade em outro vídeo aqui do canal, eu explico as outras 3 forças também. Você realmente nunca se perguntou como que o núcleo de um átomo se mantém unido, sendo que é tudo próton ali? E você também aprendeu que cargas semelhantes se repelem? E se próton tem carga positiva e todos esses prótons estão confinados num núcleo muito pequenininho, por que essas cargas não se repelem e aí o átomo vai se desintegrar? Pois é culpa da força forte. É essa força que mantém o núcleo do átomo unido, mesmo sendo tudo próton. Lembra que cada força é exercida sobre um tipo de partícula diferente e no momento da interação troca uma outra partícula entre os participantes? A interação da força forte vai agir nos quarks, que são as partículas que formam os prótons. Enquanto a força forte estiver agindo ali, a partícula que vai ser trocada serão os gluons. Os gluons são os intermediários dessa interação. Gluon, glue, cola, porque ele mantém o núcleo unido. Você também pode ouvir por aí o termo bóson intermediário, e esse é o nome dado a essa classe de partículas que vão funcionar como o intermediário da interação. Então o gluon é um tipo de bóson intermediário. E você vai rir do que eu vou falar agora, mas a força forte é a força mais forte que existe. Eu tô falando que ciência é muito simples, eu não sei porque vocês têm medo. E se você estiver gostando das minhas explicações, pega o link aqui desse vídeo e me ajuda a espalhar, por favor, porque assim você vai estar contribuindo com o acesso democrático ao conhecimento científico. Me ajuda a tornar a ciência mais acessível possível? Tô contando com você, hein? Pois é, a força forte é a força mais forte das 4 forças. Porém, ela só atua a pequenas distâncias, e a gente tá falando de átomo. Átomo é muito pequenininho. Numa escala das 4 forças, da maior para menor, nós temos a força forte, a interação eletromagnética, a força fraca e a força gravitacional. E é engraçado porque nós tendemos a achar que a força gravitacional é bem forte. E talvez você pensou isso por causa da minha explicação aí no início do vídeo de velocidades cósmicas. Mas na verdade é a força mais fraca que existe. Quer se sentir forte vencendo a força gravitacional? Pausa esse vídeo e dê um pulo agora. Deu? Parabéns, você escapou da força gravitacional. Se a força gravitacional fosse tão forte assim igual a gente imagina, nós não conseguiríamos nos movimentar, porque necessitaria de uma força muito grande da nossa parte para que nós conseguíssemos fazer os movimentos. E no entanto, nós somos livres ainda estando presos aqui dentro. É meio complexo e paradoxal, mas é isso. Você entendeu direito. Se você ainda não saiu desse vídeo, eu tenho certeza que você está pensando, quando é que na minha vida eu vou usar isso? Primeiro, para ler a Floresta Sombria. Você clicou nesse vídeo porque você quer entender o que aquele livro está falando. Segundo, quando você ouvir por aí ou alguém te falar sobre a teoria de tudo, você já vai saber o que eles estão querendo dizer. O desafio de todo físico, absolutamente todo físico que existe, é unir essas 4 forças fundamentais em uma única teoria. É por isso que o nome dessa teoria é teoria de tudo, porque ela vai unir as 4 forças, que são as 4 forças conhecidas até o momento, numa única teoria. E até então, cada uma é explicada por uma teoria diferente. Não existe uma única explicação para as 4. Você tem que dividir ali os modelos e arranjar uma explicação diferente para cada uma delas. Muitos acham que essa tentativa de unir essas 4 forças é impossível. Outros estão tentando e trabalhando continuamente para unir essas forças. Se um dia a humanidade vai chegar lá, só esperando para saber. O que não dá mais para esperar em hipótese alguma é a sua leitura da Floresta Sombria. Você já está apto, vai entender absolutamente tudo desse livro e vai encontrar uma maravilha de leitura aqui. E eu estou te aguardando para o vídeo do fim da morte aqui no canal. Um beijo, muito obrigado por assistir e até lá, tchau!